A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 5. Tema desta semana: o ministério do Espírito. Meta de hoje: leitura das páginas 81 a 83. O ministério do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículos do 6 ao 8. Conforme expliquei nos capítulos anteriores, de acordo com as Escrituras, há somente um ministério, uma única linha ministerial, da qual fazemos parte. Nossa história remonta à época da morte e ressurreição de Jesus, quando a igreja foi gerada. Estamos nesse ministério da nova aliança, que foi entregue à igreja no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Portanto, estamos aqui para dar sequência à execução da obra que Deus nos encarregou. O nosso foco é a execução dessa obra que cumpre a vontade de Deus. Esse único ministério é do Espírito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. No sentido mais literal, o último Adão tornou-se espírito que dá vida. E mais, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 8. Por ser esse o ministério do Espírito, não temos capacidade para executá-lo. Contudo, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 5. O Espírito prometido. Continuemos a ver sobre o Espírito. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos do 7 ao 9. E acrescenta, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo 14. Pela fé, Deus nos deu a bênção de Abraão. Sem fé, nos seria impossível receber essa bênção. E a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Ao refletirmos sobre esse fato, sentimos que não somos merecedores de tamanha consideração da parte de Deus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 17 ao 18. Aleluia! O nosso Senhor Jesus é o Espírito. Quando Ele foi glorificado, tornou-se o Espírito. É o que concluímos das seguintes palavras do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João capítulo 7, versículos do 37 ao 39. Era necessário Cristo padecer na cruz. Lucas capítulo 24, versículo 26. E após ressuscitar, ser glorificado para se tornar o Espírito todo inclusivo. Antes disso, a Bíblia registra expressões como o Espírito Santo, o Espírito de Deus e o Espírito de Santidade, mas não havia o Espírito, tal como referido por Jesus, porque ele não havia sido ainda glorificado. Mas graças a Deus, Jesus passou pelos processos de morte e ressurreição, e ao ser glorificado, tornou-se o Espírito. Agora, o Espírito foi dado a nós, os que cremos nele. Por isso, de nosso interior, isto é, de nosso espírito, flui rios de água viva. Não podemos reter nem deixar esse maravilhoso Espírito sem função dentro de nós. Vamos deixá-lo fluir como rios de água viva. O Espírito da Verdade é o outro Consolador. O Senhor Jesus também disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, do 16 ao 17. Jesus habitava com seus discípulos, porém, em seu viver humano, ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Mas hoje, como outro Consolador, o Espírito da Verdade, ele pode estar para sempre conosco, em nosso espírito. Foi por isso que Jesus falou: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Versículo 18. E de fato, voltou como o Espírito que dá vida, e hoje está disponível para entrar em todo aquele que nele crê. Que bênção maravilhosa!